A diferença de como a bola foi tratada, né? Vídeo passado falamos de Palmeiras e Flamengo, Palmeiras campeão, a forma que foi o jogo, a forma que foi tratada a bola. Tanto que a gente glorificou a conquista do Palmeiras, não pelo título em si, que é pequeno, mas a forma que foi, contra o adversário que foi, mesmo num terreno que tinha mais torcedores do Flamengo, o Palmeiras se impôs uma situação adversa e conseguiu ser campeão, porque jogou bola. Todas as condições adversas, contra uma equipe melhor, o Palmeiras foi campeão. Mas esse vídeo a gente vai falar de quê? De São Paulo 1, Corinthians 2, em pleno Morumbi. Pois é, o São Paulo não consegue dominar nem seus próprios domínios. Não produz, nada faz em clássicos, em grandes jogos, não somente os clássicos em São Paulo, mas em grandes jogos. São Paulo nada faz, nada produz, beira entre a covardia e a omissão. Mas antes de começar a falar do jogo em si, ou no rascunho de jogo, né? Sem pensar que jogo foi o que foi Palmeiras e Flamengo, São Paulo e Corinthians foi bem, não foi nem ameaça do que foi a final da Supercopa do Brasil. Mas antes disso eu queria deixar um agradecimento para quem viu o vídeo anterior. Eu vi que aumentou consideravelmente o número de visualizações, de likes também, deixaram recados também. Acho que isso me deixa feliz porque dá aquele sentimento que o meu pensamento e o que eu coloco no vídeo tá chegando até você. Sentir esse feedback, um jeito de poder a gente trocar informações ou eu colocar o que eu penso para você. Muita coisa difere, muita coisa também se coincide. Mas isso é futebol também, né? Acho que a minha forma de ver futebol também é assim. Não ver as coisas do time que eu torço, mas dos times que eu torço contra. Mas o importante é a troca de informação. E gostei muito do feedback. Então eu gostei muito de poder fazer um vídeo do Palmeiras campeão e também a repercussão que teve. Mas vamos voltar ao que estavam falando. É óbvio que teve um derrotado e teve um vencedor. São Paulo 1, Corinthians 2, gol do Luciano, pro lado do São Paulo, pro lado do corintiano, 2 gols do Adson. E o que a gente pode dizer, acho que para ter um derrotado, teve um vencedor. Mas o que eu não consigo ver é o São Paulo se impondo, nem dominante. Quando eu citei entre a covardia e a omissão, por que covardia? Não estou falando só desse jogo. Clássico passado para o São Paulo, o que aconteceu? A covardia, jogo no Allianz Parque 0-0. Todo jogo começa 0-0. O São Paulo desde o primeiro minuto fazendo cera. E isso é recorrente. Todo jogo Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, o São Paulo não quer jogar bola. É incrível como o São Paulo vem se apequenando ano após ano. Isso eu estou falando em jogos grandes. São Paulo com times do mesmo nível, o São Paulo passa apuros. Conta com um time que é melhor do que o São Paulo, no caso Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras. O São Paulo abdica do direito de jogar futebol. E o São Paulo não tem um time ruim, mas se acovarda. É aí que eu citei a covardia, a omissão aonde entra. Contra o Corinthians, dentro do Morumbi, mais de 50 mil pessoas, e o São Paulo simplesmente não joga bola. Começou a jogar bola no segundo tempo, com 2-0 pro Corinthians. Aí vai jogar como? O Corinthians se postou atrás, recuou até demais no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Corinthians começou como tivesse Itaquera, tranquilo, sereno, bolas enfiadas com Renato Augusto, dando aquela estilingada em contra-ataques com Roger Guedes.
O que um time grande tem que fazer para poder furar o adversário na casa do adversário. O Corinthians foi tranquilo, foi inteligente. Mas o que baseou essa inteligência do Corinthians? A omissão do São Paulo. Reflexo da covardia que foi contra o Palmeiras. Então não é de graça. Quando eu sempre cito que o Carlos Miguel Aidar falava que o Palmeiras em 2014, 2015 estava se apequenando. O que era? Quem está é o São Paulo. Hoje, e muito por culpa de dirigentes como ele, né? Que tem muito torcedorzinhos aí que hoje diz que critica. Eu não gosto de Rogério, eu não gosto de dirigente A, B ou C. Mas já puxou o saco. Isso eu lembro. Isso eu lembro. Cada torcedor de São Paulo que elogiou, é o soberano, o campeão voltou, o tricampeão do mundo, o tricampeão de Libertadores, que hoje não serve pra nada. Pega um Corinthians em casa e não joga bola. O jogar bola do São Paulo no segundo tempo foi o quê? É o abafa. Bota-se atacante, joga o time pra frente sem ordem nenhuma, sem nenhuma tática nenhuma e vai tentar ganhar de que jeito? Saiu, achou um gol com o Luciano. Achou um gol com o Luciano e depois tentou o abafa. Não conseguiu. O Corinthians se postou muito bem atrás. Mas quando eu falo que grandes times vemos em grandes jogos, é isso que eu cito. O São Paulo parou no tempo quando ficou com essa mentalidade. O São Paulo é o soberano, é o time diferenciado. E sempre quando... Uma coisa que eu já percebi, na ótica de palmeirense, todo mundo que cita quando quer diminuir algum feito do Palmeiras, isso é palavra de um palmeirense, gosta de falar das suas glórias, mas não de hoje, do passado. Isso principalmente do São Paulo. O São Paulo é o que menos está com argumentos presentes para hoje. Começa a diminuir muito as conquistas do que o rival está fazendo com o quê? Ah, no passado eu ganhei isso, isso e isso, você nunca ganhou. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E continua na vala comum. É nisso que eu cito. O que o São Paulo fez para poder entrar nesse marasmo que é o São Paulo, que você não vê qualidade de jogo para poder o São Paulo mudar o quadro de uma partida. O São Paulo toma 2-0 contra o Corinthians em pleno Morumbi e não muda. Parece que o torcedor que tá vendo fala, o jogo vai terminar assim mesmo. O próprio torcedor São Paulino não vê forças para poder mudar. Não, o São Paulo tomou 2-0, eu acredito no 2-2, eu acredito no 3-2, vai virar. Como o próprio torcedor do Flamengo na partida da final da Supercopa do Brasil. Foi 4-3 pro Palmeiras, mas o flamenguista estava crente que poderia rolar um 4-4, um 5-4, porque tinha bola para isso. É óbvio, é quase uma heresia, um pecado querer comparar o Flamengo de hoje com o São Paulo de hoje. Mas o Flamengo é muito bom, muito porque atitude o São Paulo não tem. O São Paulo fica flertando com covardia e omissão. Bola nenhuma. O São Paulo contratou, o São Paulo dispensou outros jogadores. Mas não muda. E a gente pode botar na conta de quem? Rogério Ceni. Sim, as opções de Rogério Ceni. Sempre fazendo um parâmetro. Elogiei muito, fiz o vídeo praticamente enaltecendo o vídeo anterior falando os feitos de Abel Ferreira, que mais um título com o carimbo, com a marca de Abel Ferreira. Essa é uma derrota do São Paulo pro Corinthians com o selo Rogério Ceni, de como se perdeu um clássico dentro de casa. Não sei se por ordem dele ou não, contra o Palmeiras desde o primeiro minuto, sendo covarde. Não, essa é a palavra do São Paulo, covarde. Um time que vai jogar contra outro time grande, rival da sua cidade, na casa do adversário, e começa o tal do furar a bola, não querer jogar. Vai falar o quê um time desse? Passa 0-0. O São Paulo comemora como se fosse um título. 0-0 contra o Palmeiras.
A porcada não ganhou da gente. Vai pegar o Corinthians em casa. Não, agora o São Paulo vai jogar bem. Não joga. E eu falo isso baseado no quê? Qualquer time contra o Corinthians, eu vou torcer contra o Corinthians. Torço pro Palmeiras e torço contra o Corinthians. São Paulo e Corinthians, eu na condição de palmeirense, torci pro São Paulo. É a única vez que eu torço pro São Paulo, que é contra o Corinthians. Também eu abomino, não gosto do São Paulo. Tenho total ojeriza, tenho toda a aversão ao São Paulo. Só que minha aversão ao Corinthians é maior. Então sempre a favor do Palmeiras, sempre contra o Corinthians. E eu vi como que é sofrido pro torcedor São Paulino torcer pro São Paulo. Eu fui torcer pro São Paulo, nossa, que sensação horrível. Lembrava muito o Palmeiras de 2015 para trás, não para frente. Eu um time que o torcedor torcia pro jogo acabar. O normal do torcedor é o quê? Torcer pro time ganhar, vencer. O torcedor São Paulo não quer que o jogo acabe, para que não seja mais. Porque o Corinthians teve 2 estocadas, fez 2, parou. Se forçasse mais, ia sair mais. O São Paulo é um time entregue, sem alma, morto. E citando, para não fugir do tema, do Rogério Ceni, que tem o selo, esse time tem o selo Rogério Ceni, as opções. E o que eu posso falar das opções de Rogério Ceni? É o tal do... Ele deixa muito jogadores só da sua predileção, e muitas vezes, não é porque eu gosto de fulano, vou colocar fulano. Você tem que ver se ele é o quão ele é útil para a equipe. Você deixar a proposta de jogo que o Corinthians se desenhou para a equipe. Você pegar um Caleri e botar Caleri, puxa contra-ataque. Caleri não é rápido. Você esticar a bola na frente. O Caleri é finalizador, definidor de jogada. Nunca que você vai botar. Lembrou um pouco do Abel também. Colocar, tava 3-3, 4-3 pro Palmeiras contra o Flamengo. Botar Rafael Navarro para puxar contra-ataque. Ele não aguenta, é freio de mão puxado. Mas o Palmeiras se saiu bem porque foi campeão. O São Paulo não consegue ganhar nem para o ímpar. Aí fica difícil. Não dá. O São Paulo não tem time para poder deixar um técnico tranquilo, do técnico poder errar. Porque qualquer erro do Rogério simboliza mais um fracasso do São Paulo. Um pouco de lucidez do São Paulo era quem nas últimas partidas? Galopo. Rogério Ceni, um clássico contra o maior rival, o Corinthians, nem relaciona a ele. Não é porque está excedendo o número de estrangeiros. Coloca-se um Orejuela, que é ridículo, e não coloca um Galopo. Eu já vi São Paulino dizendo o seguinte... mas o Galopo foi bem de falso 9, mas agora o Caleri voltou, ele não é interessante, mas o Galopo foi bem, deixa-se na função de 9 o Caleri, mas inventa algum motivo de colocar o Galopo. O São Paulo já não tem o luxo de ter tão jogadores em boa fase. O que está em boa fase, o Rogério não coloca. Luciano, que seria o mais aguerrido, o mais torcedor dentro de campo, né? Com muitas aspas, né? Para mim isso não quer dizer muita coisa. No quadro de São Paulo, né? Outros times até talvez, mas contra o São Paulo isso não quer dizer muita coisa. Deixa no banco. O Rogério Ceni não gosta do perfil de jogador, o clássico camisa 10. O que o Corinthians tem? O Corinthians tem um Renato Augusto. O São Paulo não tem um Renato Augusto. O São Paulo não tem um Rafael Veiga. O São Paulo não tem um Arrascaeta. Por isso que o São Paulo é um nada. É um imenso mundo de nada. Porque é um bloco na frente e é um bloco atrás. No meio de campo, onde acontece tudo de bom e de ruim dentro de uma partida, o São Paulo não tem ninguém. Então, o meio de campo do São Paulo é facilmente dominado por qualquer adversário. Até com o Corinthians, que é muito oscilante. Então, já passando um pouco a bola pro Corinthians também, né? Porque não vamos falar só mal do São Paulo. Vamos enaltecer também a vitória corintiana. O que o Lázaro fez, né? Até teve a brincadeira. Eu falei que eu pensei que não ia citar, mas fala aí. Fala que Jesus que ressuscitou Lázaro, no caso, São Paulo, no caso, o que dá o nome ao São Paulo Futebol Clube, foi Paulo que ressuscitou Lázaro, né? Até parafraseando a Bíblia, São Paulo consegue ressuscitar o Lázaro.
cambaleante, vai, não vai, consegue, o São Paulo consegue dar luz a Lázaro, mas uma sobrevida. É o Lázaro, que é o técnico que já entrou demitido, já entrou com prazo de validade. Uma sequência de derrotas, já vão querer o pescoço dele de volta. Vem Tite, vai embora Lázaro, mas ganhou, torna-se bom. E do Corinthians, eu citei Renato Augusto. Agora falando também de Corinthians, como o time do Corinthians é dependente, do lado bom da coisa, de um Renato Augusto, coisa que o São Paulo não tem. O São Paulo não é nada, não tem camisa 10 de ofício. Pode ter um cara com a camisa com 10 nas costas, mas de ofício, a bola solta. Os passos em profundidade do Renato Augusto, num dos gols do Corinthians, é brincadeira. É um jogador que fala que poderia jogar até 70 anos, que o cara, ele não corre. O lado ruim, débil do Renato Augusto, que o condicionamento físico dele já é mais fragilizado, até por causa de contusão, já não é mais uma criancinha. Mas o toque fácil na bola, o toque em profundidade, para quem? Para dar aquelas estilingadas com Roger Guedes, que nisso Roger Guedes é bom, não como falso 9, mas penetrando pelas pontas. Não, o Roger Guedes para cima do Orejuela, pelo amor de Deus, não, deu dó, deu dó. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia. Se eu fosse o Roger Guedes, que ele é um jogador provocador, eu ousaria mais. Eu iria direto nas costas. Mas não. Ele foi. Acho que o Corinthians, até pela postura do técnico, fez 2-0, conseguiu os 2-0. Não, segurou, calmou. Porque já tava. O Corinthians se expor sem necessidade com 2-0, pra quê? Tá 2-0, o São Paulo não vai fazer mal pra ninguém. Como não fez? E cito, encontrou um gol o Luciano. Porque não foi com jogada trabalhada, toque na bola, não. Foi uma bola meio que sem vida e acabou numa falha da zaga corintiana, que sim, a zaga do Corinthians falha. Por quê? Porque o time oscilante não é um time top, né? Até os times tops, no caso, Palmeiras e Flamengo, falham na zaga. O Flamengo tomou 4, o Palmeiras tomou 3. Imagina um Corinthians. O Corinthians falhou, o Luciano achou a bola e fez o gol. Mas o Corinthians foi inteligente. Então por isso que eu falei, o Corinthians soube jogar um clássico. O São Paulo vive nesse mundo de pequenices, se apequenando. Joga um clássico, é covarde. Joga outro clássico, é omisso. E nisso o tempo vai passando, os anos vão se passando. O São Paulino vendo um palmeirense empilhar taças. Mas calma, eu tenho uma desculpa. Eu sou São Paulino, sou tricampeão do mundo. Ah, o Palmeiras não tem mundial, né? Esse é o único argumento. É o único argumento, porque se você tem mundial é bom, não tem é ruim. Por que o São Paulo, quando vai pegar o Palmeiras, é tão covarde? Cai toda hora, não dá um chute no gol. Vai receber o Corinthians em casa, deixa o Corinthians dominar. Não, se não falasse, se não deixasse a imagem aberta para saber que o jogo era no Morumbi, com o símbolo enorme do São Paulo, eu ia falar que o jogo era em Itaquera. Tamanha a segurança e a tranquilidade do Corinthians. Renato Augusto parecia que estava dando passe em Itaquera. Não, era no Morumbi. Mas Morumbi pode-se dizer que é estádio do Corinthians, que o maior campeão no estádio do Morumbi, quem é? É o Corinthians, não é o dono da casa. Pra você ver, né? Que o São Paulino gosta de criar fantasias na cabeça. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. E tá diminuindo. Tá se apegando em coisinhas que eu sou isso e o Palmeiras não é aquilo, o Corinthians não é aquilo. Outra coisa que o São Paulo não gosta de dizer, nunca foi rebaixado. O Palmeiras é ruim porque foi 2 vezes, o Corinthians foi 1 vez. E isso que dá mais obrigação, já que nunca foi rebaixado e é tricampeão do mundo, né? Dizem que é tricampeão do mundo. E aí? Por que você não se impõe? Já que você é tudo isso, é o maior campeão brasileiro com títulos internacionais é o São Paulo? Trocando outras palavras, se entrega dentro e fora de casa. Fora de casa se nega a jogar futebol. Dentro de casa, o Corinthians fica à vontade. Então,
Hoje o símbolo do São Paulo é a covardia, é a omissão, né? Muita soberba por parte da torcida, que isso contagia também o time em campo também. Achar que é o soberano, que já não é faz muito tempo, muito tempo, mas gosta de se vangloriar e de diminuir os feitos dos adversários. Então, quando o Palmeiras empilha a taça, o Corinthians manda e desmanda na própria casa do São Paulo. São Paulo vive disso, de sonhos, fantasias, devaneios. Mas futebol de verdade não tem. E acho que nem vai ter. Dito isso, nisto posto, o Corinthians sim está de parabéns, porque fez muito. Não fez. Não fez e nem precisou fazer. Porque a proposta do São Paulo se mostrou bem clara. Não fazer nada, o Corinthians pensou, vou fazer o mínimo. E fez. Lance dos gols, muito parecido. Bola esticada pela ponta, lançada na área. Falha da zaga, não, total, pelo amor de Deus. O Orejuela é uma brincadeira de mau gosto. E tem gente que gosta dele. Rogério Ceni gosta dele. Prefere deixar um Orejuela do que é um estrangeiro do que deixar e retirar do banco de reserva um Galopo que não tinha que ser nem banco. Galopo tinha que ser titular. Mas as convicções dos técnicos, né? Até quando o Rogério vai durar? Quando a paciência da diretoria ou a dele acabar. Mas até quando? Detalhe, São Paulo esse ano não tem Libertadores não, é Sul-Americana mais um ano. Olha que coisa. O tricampeão do mundo mais um ano fora de Libertadores. O São Paulo faz parte do grupo dos maiores campeões da Libertadores, sendo os brasileiros. Grupo que tem Flamengo, Palmeiras, tem Grêmio, tem Santos, tem São Paulo. Todos têm 3 campeonatos na Libertadores. O São Paulo mais um ano seguido não vai. O São Paulo já passou o vexame de cair fora na pré-Libertadores, mas é tricampeão do mundo. Calma, a torcida tricolor. Mais um ano passando o vexame, né? E o São Paulo não está tudo bem. O corintiano também está bem, só que no sentido não irônico, mas no sentido que está bem sim. Vencer rival é muito importante, né? Então, quando tiver Palmeiras e Corinthians, o jogo vai ser em Itaquera, né? Então, isso eu acredito muito que o Palmeiras possa vir superar o Corinthians. Então, mas o que o São Paulo fez, meu Deus do céu, né? Não é de graça. Não é de graça. Você fala que toda sujeira, toda a soberba sempre será castigada. E a vez do São Paulo chegou. Vai passar? Duvido muito. E você, São Paulino, tá satisfeito? Vai preferir diminuir os feitos dos rivais e vangloriar de um passado tão distante?